Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro. E depois de um período aí sabático sem postar vídeos, estou de volta aqui para falar sobre Power BI no Mac, no macOS. E é uma dificuldade que muitos têm. A gente sabe que a Microsoft não disponibilizou a versão do Power BI para MacBooks. E hoje a gente tem algumas alternativas caso você tenha um MacBook e precise utilizar o Power BI. O primeiro é você pode criar um dual boot no seu MacBook, tendo uma partição sendo Windows e a outra Mac, só que aí você tem que ficar alternando. A segunda é você instalar um software de virtualização, tal qual o VirtualBox, e aí você vai fazer essa divisão do seu hardware para virtualizar um sistema operacional. E tem uma solução aqui que é o Parallels Desktop, tá? Esse Parallels Desktop ele tem um benefício a mais que eu já vou elucidar. Sobre o Power BI para MacBook, né, para macOS, se você puxar em fóruns aí, você vê que desde 2016 o pessoal já pede aí nos fóruns da Microsoft Power BI Desktop para macOS, mas até o momento não temos nenhum sinal e provavelmente não haverá com essas novas atualizações do Power BI, a Microsoft cada vez levando mais isso para a nuvem, né, utilizando do Power BI Online, e dificilmente eles vão despender aí uma equipe para fazer um desenvolvimento para macOS, tá? Eu posso estar queimando minha língua, espero que sim, mas a princípio não temos nem não temos nenhuma luz no fim do túnel nesse aspecto. O que nós temos é o Parallel Desktop, tá? O que esse Parallel Desktop faz? Ele virtualiza o sistema operacional na sua máquina, tanto Windows quanto Linux, várias versões do Linux, mas qual que é a vantagem disso, tá? Primeiro, a desvantagem, ele é pago, mas você consegue fazer um teste ali, um trial de uns 20 dias, mais ou menos, mas ele é pago, tá? E aí a gente tem algumas versões, tem a versão Standard, a Pro e a Business, tá? E aqui tem um comparativo dessas versões, tá? Aqui tem uma limitação de 8 GB de RAM, 4 CPUs, e conforme vai subindo a sua assinatura, isso vai aumentando, tá? Esses valores são em dólar, aqui no caso a Pro, são $100 a assinatura anual, e essa mais básica, que é Standard, você tem uma opção de fazer uma compra, uma licença definitiva, tá? Só que qual que é a diferença, tá? A compra única, você não recebe upgrades, tá? Então você, da forma que se seu sistema operacional tiver, ou o software tiver, você não recebe upgrades, você tem que contratar serviços à parte para isso. Hoje está na promoção, ó, $75, tá? É one shot, né? Você paga uma vez e é seu de forma permanente, tá? Eu contratei a Pro, então paguei aí na promoção 70 e poucos dólares, $74, se eu não me engano, tá? $74. E assim, depois que você instala, você recebe a licença, instala, né? E aí você consegue já rodar o Windows na sua máquina. Nesse caso aqui, ó, tô com o Windows 11, tô reativando ele aqui. E qual que é a principal vantagem, tá? Esperar ele ativar aqui, que ele estava em standby. Pronto, carregado. Qual que é a principal vantagem? Você não precisa de usuário e senha, ele já usa a sua credencial da máquina, então você não precisa ficar se logando. Segunda vantagem, tá? Ele tem uma perfeita sincronia aí com o MacBook, então aqui basicamente eu já consigo acessar as minhas pastas do meu macOS dentro do Windows e vice-versa, tá? E a principal vantagem que a gente tem, ó, eu vou abrir aqui o Power BI Desktop.
a principal vantagem que eu acho sensacional é uma funcionalidade que é esse modo aqui, ó, esse modo chamado modo coerência, tá? Ó. Olha só o que ele faz. Basicamente, ele coloca o sistema operacional em background, ele coloca o sistema operacional em segundo plano, deixa minimizado e consegue abrir o programa, o software que você quer no macOS. Então aqui, olha só, o Power BI aqui ele está se comportando como se fosse um programa do macOS, só que ele está rodando dentro do Windows e o meu Windows aqui ele está minimizado. Perceba que ele interage aqui como se fosse um programa para macOS. Só que aqui é o Power BI Desktop para o Windows. E aqui eu posso criar meus dashboards, meus relatórios normalmente, tá? Aqui eu posso tanto navegar nas pastas do Windows quanto nas pastas do MacBook, tá? E trabalhar normalmente aqui como se eu não tivesse o Windows instalado aqui na minha máquina. Eu achei isso sensacional. Qualquer momento eu posso sair desse modo. Posso sair aqui, ó, sair do modo de coerência que ele chama, né? E aí, beleza, eu posso trabalhar aqui em tela cheia. E nesse caso aqui eu tô no meu Windows, né? E eu posso alternar. Aqui eu tô no macOS, aqui eu tô no Windows. Aqui eu tô no macOS, aqui eu tô no Windows. E isso é sensacional. Então, caso você não tenha um outro notebook, só tenha um MacBook e queira trabalhar com Power BI, eu recomendo fortemente você fazer a aquisição desse Parallels Desktop, embora, né, $100 anuais seja um pouco salgado, mas se isso vai lhe servir como uma fonte de renda, talvez seja um investimento que você esteja fazendo. Fora um monte de recursos que tem aqui, eu vou deixar esse link na descrição, tá? E se você ver esse vídeo aí ainda esse mês de junho que eu tô gravando, aproveita aqui, ó, 12 dias de promoção, 25% off. Compra aí, seja a versão mais basiquinha, quanto a versão mais parruda, mas, por exemplo, eu sempre usei também o VirtualBox, mas a experiência não é a mesma, tá? Depois que eu comecei a usar o Parallels Desktop, eu não consegui mais voltar para o VirtualBox, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de comentar, e comenta aí também o que você acha dessa questão da Microsoft não tá olhando para esse lado aí do macOS, no que tange, né, a Power BI. A gente sabe que muitas empresas usam macOS MacBooks na questão de produtividade. Ele tem um ganho de produtividade quando você mexe com várias frameworks, enfim. E aí é uma pena não poder estar usufruindo de toda a capacidade do sistema operacional juntamente com o Power BI. Tem que ficar fazendo essas pequenas gambiarras. Comenta aí. Se você não é inscrito, inscreva-se e não se esqueça de deixar o gostei, me ajuda demais, ok? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!